Vamos abrir livro de Mateus capítulo 15. Nós vamos ler inicialmente os primeiros versos. E leremos os outros versos ao longo do tempo que teremos aqui. Todos acharam Mateus capítulo 15? Pertinho de você aí, compartilha a sua Bíblia. Em casa, pega a tua Bíblia. Não fica passando de largo não, se envolve, deixa que a palavra de Deus esteja aí também alcançando o teu coração. Vamos lá, Mateus 15, verso 1. Então alguns fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, chegaram a Jesus e lhe perguntaram: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Jesus, porém, respondeu-lhes: e vós, por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra o teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis: se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, o que de mim poderias receber como benefício é uma oferta dedicada ao Senhor, ou chamado Corbã, esse tal de modo nenhum terá que honrar seu pai, dando a ele alguma coisa. Assim, por causa da vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que na verdade são preceitos humanos. Que Deus aplique esta palavra em nossos corações. Essa primeira parte desta leitura e todo este capítulo. Nosso tema desta noite: ouvir a quem? Crer em quem? O que é que você está ouvindo e em quem você está crendo e escolhe crer? Obrigado, Deus maravilhoso, pela bênção que temos de estar diante da Tua palavra viva, eficaz, a Tua palavra que vem transpassando séculos e continua sendo ainda um tesouro de preciosidades que a cada dia nós descobrimos. Obrigado, Senhor, porque este tesouro é inesgotável. Obrigado porque a tua palavra, que é viva, se renova a cada dia. Obrigado a Deus por todos que o Senhor trouxe nesta noite. Obrigado a Deus pelos que estão em lugares diferentes, mas que também pararam este tempo para dizer: este tempo é de Deus, eu quero ouvir a voz de Deus ao meu coração. Ó Deus, que cada um nesta noite receba aquela porção especial, e que isso, ó Deus, seja alimento, seja fortificação, seja ânimo, porque oramos, Senhor, cheios de alegria, cheios de gratidão para a Tua honra e glória. Amém, Jesus. Amém, Pai. Colocamos aí inicialmente esta frase do Charles Spurgeon, quando ele diz: não creia em metade do que você ouve. Quando ouvir uma notícia negativa, divida-a por 2, depois por 4, e não diga nada acerca do restante dela. Poderíamos dizer aqui que nós devemos ter um filtro
naquilo que nós ouvimos. Eu pergunto aos irmãos, o que é que estamos ouvindo nesses dias? O que é que você está ouvindo nesses dias? O que é que você ouviu e tem ouvido e que chamou, que chama a sua atenção? Tem alguma coisa que você tem ouvido que chama a sua atenção? Quem gostaria de compartilhar? De ontem para hoje, qualquer pessoa que ligar a TV vai ouvir uma notícia, né? A calamidade que já aconteceu em tantas partes do país, além do mundo, né? Mas nesse tempo do país, o que está acontecendo ali em Petrópolis. Então isso é uma notícia que alarma. O que mais que temos ouvido? A possibilidade de guerra, né? Envolvendo a Rússia, a Ucrânia, possibilidade de guerra. O que mais temos ouvido aí? Alguém tem ouvido sobre política? Vai ter eleição este ano? Os movimentos aí tá grande, né? E sobre Copa do Mundo vai ter? Tá tão fraquinho, ninguém nem parece que nem vai ter, né? Mas é nesse ano se ouve sobre Copa do Mundo. Sim. O Mateus falou uma coisa ali, deixa quietinho, só para quem ouviu, né, Mateus? De forma, irmãos, que a gente ouve muita coisa boa, ouve muita coisa ruim. Tem aí câmaras que estão lutando e votando sobre não se falar mais homem, mulher, pai e mãe, né? Em outra parte, alguém trazendo aí uma proposta para que possa ter casamento de pai e filho, pai e mãe, pai e filha. Então se ouve muita coisa. E a minha pergunta nesta noite: o que você tem ouvido? A quem você tem ouvido? E você tem dado crédito a quem e a quê? Aqui nesse capítulo 15, Jesus estava no capítulo 14, curando, pregando e tocando em muitas pessoas doentes, enfermas, impuras. E quando chega no capítulo 15, os seus inimigos, seus opositores, os judeus, os fariseus, viajaram de Jerusalém, a capital, indo para o interior onde Jesus estava, e eles foram ali para perguntar para Jesus uma coisa. A primeira coisa que eles perguntaram a Jesus foi: por que os teus discípulos comem sem lavar as mãos? Parece que Jesus tinha cumprido, porque ele não pergunta: por que o Senhor não lava as mãos antes de comer? E isso eles ouviram de quem? Ouviram dos líderes, dos fariseus, que era uma doutrina. Então assim, nesta noite eu quero compartilhar com os irmãos, relembrar algumas coisas para os irmãos deste capítulo 15 de Mateus. E o primeiro destaque, isso, ver se estamos aí sintonizados. Isso. Mais um. Isso. Então, primeiro destaque é os mandamentos de homens versus mandamentos de Deus. Nós sabemos que existe aquilo que é mandamentos de homens, doutrinas de homens, costumes de homens, que é chamado de o tradicionalismo. Tradicionalismo é você querer guardar algo que alguém no passado ensinou. Não é a tradição bíblica, mas a tradição dos homens. Jesus aqui então está fazendo um paralelo entre a tradição dos homens e o mandamento de Deus. O mandamento de Deus, a palavra de Deus é inegociável. O mandamento dos homens, as tradições, né, o tradicionalismo. Então pastor Genivaldo, aqui neste período de 2003
até 2022, então aí caminhando para os 19 anos, tenho algumas práticas que naturalmente induzam a igreja, e me lembro de algumas práticas de outros pastores que faziam outras coisas. Houve um primeiro pastor aqui, dos dois primeiros especialmente, o segundo, Strautmann, que era marcado por estar indo nas casas levar as cartas chegavam aqui na igreja, e ele ia de porta em porta no bairro, levando estas cartas. Então, os tempos são diferentes, as cartas hoje chegam direto na casa de vocês, e vocês nem mais recebem carta, né? Já vai aí o e-mail, vai não sei o que, então é uma prática que eu não tenho, assim como aquele pastor que eu não conheci, deve ter sido alguém muito especial, é um leto, e que ele não tinha algumas características minhas, assim como eu não tenho algumas dele. Agora, querer colocar alguma coisa que ele fazia para fazer ainda hoje, que não está na Bíblia, mas que ele fazia, que ensinou que tinha que ser assim, isso é tradicionalismo. Assim como se daqui a tantos anos que eu não estiver mais aqui, e chegar um novo pastor e disserem para aquele pastor: não faça assim, porque o pastor Genivaldo de tal data fazia assim ou ensinou assim. Não, o pastor Genivaldo já ficou velhinho, ou já morreu, ou já saiu. De forma, irmãos, que Jesus está batendo forte aqui com o tradicionalismo, e Jesus então, diante desse costume deles, que alguém ensinou, não pode comer sem lavar a mão, Jesus traz então um mandamento que não pode ser quebrado: amarás ao teu pai e à tua mãe, para que se prolongue os teus dias na face da terra. E quem não fizer isso, o texto aqui é pesado, né? Quem amaldiçoar o seu pai e a sua mãe, certamente morrerá. Lá em Deuteronômio diz que esse tal deve ser apedrejado. Se o pai e a mãe não é bom, ele vai prestar conta por ele, mas você, filho, não brinque não, com pai e com mãe não se brinca, são os representantes de Deus na terra. Desobedecer, desonrar, desrespeitar, é cometer um crime contra Deus. Naquele tempo da lei morria. Mas o que é que os fariseus ensinaram? Eles criaram um mandamento dizendo assim: é o seguinte, você tem que sustentar o seu pai e a sua mãe na velhice deles, você tem que cuidar, a não ser que você diga: olha, tudo que eu tenho é corbã, tudo que eu tenho pertence a Deus. Senhor, eu te consagro aqui os meus bens. Então, pai e mãe, o senhor me desculpe, senhora me desculpe, eu não posso te ajudar, porque tudo que eu tenho, eu já entreguei para Deus. Jesus disse: artimanha diabólica. Vocês, por causa dos preceitos humanos de vocês, do tradicionalismo de vocês, estão ofuscando a palavra, estão quebrando princípios inegociáveis da palavra. Então aquele povo estava ouvindo o que os anciãos, isto é, os fariseus, ensinaram, deixando de ouvir e obedecer o que a palavra de Deus ensinou e ensina para todos nós. Então o que é que eu e você temos ouvido? Os anciãos, eles criaram centenas e centenas de novos mandamentos, pelo menos 39, eu destaco alguns aqui para nós conhecermos. A tradição oral extra-bíblica era tida quase como igual à Torá, igual à Bíblia. Os anciãos interpretaram e eles disseram: isso é a lei. Então aqui tem algumas coisas, vamos ler juntos aqui algumas dessas coisas, vamos lá. A tradição da lavagem das mãos, Mateus 15. As curas aos sábados, não pode fazer. Então vamos ter muitos problemas por causa disso.
E Jesus vai dizer: mas se cair um animalzinho de vocês na cova, vocês vão deixar morrer? Vocês não vão pegar? Por que eu não posso curar uma pessoa? Quem disse que não pode? Deus trabalha até agora. Isso é tradição humana, não está isso na Bíblia. Colher espigas aos sábados, carregar o leito aos sábados, o preceito do olho por olho, o preceito do divórcio. E aqui a ideia, os irmãos sabem que o divórcio era para proteger a mulher, porque o homem já estava casado com uma, duas, três. Agora aquela mulher que foi mandada embora porque não fritou um ovo bem frito, ela não podia nem olhar para um homem, porque se ela olhasse, ela era apedrejada. Então, por causa da dureza do coração, Moisés permitiu dar carta de divórcio para aliviar aquela mulher desta carga, para deixá-la livre. Porque se ela se relacionasse com alguém enquanto estivesse casada, estava e ainda hoje está em adultério, a não ser quando ela resolve isso legalmente. De forma que o preceito do divórcio, o comer com os gentios, o se sentar em tal mesa, o judaísmo, a tradição dos meus pais que mencionamos aqui, dessa consagração, a lei judaica, aquilo que era preceito humano, a circuncisão de gentios, o mandamento em mandamentos em ordenanças, eles transformando então estes costumes como se fosse algo da palavra. E aí a questão do jejum, práticas que pessoas foram fazendo e que daqui a pouco foram impondo. Hoje, meus irmãos, isso não é diferente. Existem muitos e muitos e muitos preceitos, costumes que não tem nada a ver com a Bíblia, que Jesus nunca falou isso, mas que homens criaram. Do tipo, o homem não pode ter barba, o homem, a costeleta tem que ser de tal tamanho, o homem não pode usar determinado tipo de óculos, perfume não pode, assim, muitas coisas que o ser humano cria e que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Por isso nós devemos conhecer a palavra, para então a quem devemos ouvir? Devemos ouvir a Deus, não a tradição de homens. E aí continua, agora na segunda parte, o texto que nós vamos ler, veja aí capítulo 15, versos 10 ao 16, Jesus esclarece que viver o tradicionalismo é ser uma planta que Deus não plantou, e essa planta será arrancada. Olhe então versos 10 em diante. E chamando a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei, o que torna o homem impuro não é o que entra pela boca, mas o que sai dela, é isso que o torna impuro. Então os discípulos, aproximando-se dele, perguntaram: sabes que os fariseus ofenderam-se quando ouviram essas palavras? Jesus respondeu: toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, eles são guias cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. E tomando a palavra, Pedro lhe disse: explica-nos então esta parábola. Jesus respondeu: vós também ainda não entendeis? Então esta parte inicial aqui, o perigo de viver seguindo o tradicionalismo, sem conhecer a palavra, ou mesmo conhecendo, muitos colocam este tradicionalismo acima da palavra. Eu sei que a Bíblia diz que é assim, mas a nossa igreja, o nosso líder, o nosso fundador, nosso missionário e assim por diante, diz e ensina de tal forma. Meus amados irmãos, o que é o tradicionalismo? Algumas vezes aqui mencionei para os irmãos 3 palavras que são parecidas: tradicionalismo, formalismo e legalismo. Qual a diferença dessas 3, irmã Raquel?
Você sabe? Qual a diferença destas três palavras? Quais são as três palavras? Colocamos aqui: tradicionalismo, formalismo e legalismo. Então estas três palavras é o seguinte: bem, aquele líder começou a fazer e ensinou e disse que é assim. Por exemplo, quando eu cheguei na igreja onde eu fui pastor 17 anos lá em São Paulo, terminei de pregar a ceia, estávamos todos à frente, um dos diáconos disse: pastor, e o hino? Aí eu disse: o irmão quer que cante o hino? Ele disse: não, e o hino? Aí eu olhei para a pessoa que cuidava da música, o nosso irmão Marcos, e disse: preparamos um hino? Aí então terminou, disse: vamos cantar um hino então, o irmão Sebastião Quintino Frazão está pedindo um hino, vamos cantar. Aí cantamos o hino. Depois eu vou perguntar para ele o que o irmão tinha escolhido o hino, como foi? Não, pastor, depois da ceia Jesus cantou um hino. Diga: então ele aprendeu, e o pastor anterior terminava a ceia, tinha o hino, assim como Jesus fez. Foi um dia Jesus não colocou isso como uma lei, uma regra, mas o ser humano muitas vezes pega alguma coisa que alguém ensinou, isso é o tradicionalismo. E aí vem o formalismo. O formalismo é: você tem que fazer isso, aliás, eu faço isso porque eu aprendi com o pastor fulano de tal, ou com o líder fulano de tal, a missionária fulano de tal. Então formalismo é: eu faço assim, porque eu aprendi com ele. E aí vem o legalismo, que é uma arma satânica, quando as pessoas apontam o dedo: você tem que fazer porque eu faço, porque ele fez. De forma que Jesus está acusando toda prática, todo tipo de atitude que ofusca a palavra. Quando você especialmente quebra o princípio de amar o irmão por causa de uma regra, um costume que pessoas ensinaram. Então nós já tivemos tempo na história da igreja que crente foi disciplinado porque passou na porta de um cinema, porque jogou uma partida de futebol, uma bateria dentro da igreja ainda colocada aqui numa caixa. O que é isso? O culto, o que é isso? Então, por exemplo, piano dentro da igreja era um instrumento aí de gafieira e tal, de forma que muitas vezes nós, os seres humanos, aprendemos coisas e criamos regras e estabelecemos até como se fosse doutrina, como se fosse mandamento de Deus, quando apenas é mandamento de homem, é formalismo. E o pior de tudo é quando a gente, por causa disso, ofende pessoas. O que é que nós temos hoje nos nossos dias? Temos o sincretismo religioso, que é você vir para o evangelho trazendo as coisas, as práticas do mundo, querendo colocar dentro do evangelho. A teologia da prosperidade, essa prosperidade que busca o dinheiro como Deus, que busca as riquezas como Deus, que você compra e Deus tem que dar para você o que você pagou. Você tem crédito na mão de Deus porque você pagou e Deus tem que te dar. E no meio disso tudo, o pragmatismo religioso, que diz: olha, não importa o que eu estou fazendo, se está certo ou não, se a Bíblia condena ou não, a questão é dar certo, traz resultado, dá lucro, enche os cofres da igreja e assim por diante. Então Jesus está repreendendo o perigo do tradicionalismo, dizendo o seguinte: olha, o tradicionalismo, você querer servir a Deus, guardando o mandamento de homens, esse tradicionalismo não foi plantado por Deus, foi homens que implantaram.
e Jesus vai arrancar. Jesus então diz: olha, eles são guias cegos, deixa eles seguirem, porque um cego guiando outro cego com certeza vai cair. E aí continua o texto, porque agora nos versículos 17 em diante, olha o que Jesus diz, versículo 17: não compreendeis que tudo que entra pela boca e desce para o estômago é depois expelido? Mas o que sai da boca procede do coração, é isso que torna o homem impuro, porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexual, os furtos, os falsos testemunhos e calúnias. São estas coisas que tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Então, irmãos, para a gente hoje, não tem muito significado esta parte do comer sem lavar as mãos. E aí a gente diz, nos dias de hoje, o que é que se coloca como uma imposição? Por exemplo, tem pessoas que têm que saudar com a paz do Senhor, ou tem que saudar com a paz de Deus. Já fui repreendido algumas vezes, cheguei em tal lugar: ô minha irmã, tudo bem? Tudo bem não, meu irmão, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmã. Entrou na igreja, tem que se ajoelhar primeiro e orar. Então são práticas boas, mas que quando práticas boas que eu devo fazer, mas quando eu imponho e julgo e condeno o meu irmão, porque não faz como eu faço, porque eu aprendi de tais pessoas, então estou valorizando mais um costume do que o mandamento principal, que é o amor. Então Jesus diz: ouça e creia. Aliás, nesta palavra, ouça e creia no que Jesus diz. Então Jesus não diz: faça uma prática humana como lavar as mãos, ou como saudar com a paz do Senhor, ou como ter que se ajoelhar, ou tem que fazer tal coisa. Fique atento naquilo que entra no seu coração. O grande problema não é aquilo que você come. Nesse tempo aí de pandemia, você vai em tal lugar, você fica ali, se come ou não, né? Buscando formas, higienizar. É a nossa parte. E a gente deve lembrar que além de contaminar o corpo físico, além de contaminar às vezes ali a questão da consciência. Por exemplo, viajando para a Bahia, chega em tal lugar, lá tem um acarajé, e sabemos que muitos daqueles que vendem o acarajé, eles fazem o oferecimento. Então você chega, você compra o seu acarajé, você consagra a Deus, você ora, você agradece e come. Tem horas que você chega e vê no tacho 7 acarajézinhos assados ali, fritos. Então você sabe o que é aquilo. Aí se você chega lá e tem a dúvida, se a sua consciência não lhe permite, então você não coma para não lhe contaminar. Porém, servo de Deus, orou, comeu, está abençoado. Jesus disse: ó, isso aí vai ser expelido, acabou. O grande problema é aquilo que entra no nosso coração, porque aquilo que entra, nasce, aquilo que entra, cresce, e aquilo que entra, se espalha. Por exemplo, o não perdoar, o ódio, que vai se transformando ali numa amargura, e que vai contaminando outros. Então devemos buscar esta pureza do que Jesus diz, e não do que pessoas dizem. E aí nós temos um exemplo de uma mulher que resolveu ouvir, não o que os anciãos diziam,
mas ouvir o que Deus diz. Olha só, versículos 21 em diante, a mulher cananeia. Partindo dali, Jesus seguiu para a região de Tiro e Sidom, ou seja, está fora de Jerusalém. Uma mulher cananeia veio daquelas redondezas, pondo-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. É uma causa urgente. Contudo, ele não lhe respondeu nada. Seus discípulos aproximaram-se dele e rogaram-lhe: manda esta mulher embora, porque vem gritando atrás de nós. Os discípulos estavam ouvindo: manda embora. Ele lhes respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel? Não fui enviado também às outras ovelhas perdidas deste mundo? Então ela veio e, prostrando-se diante dele, disse: Senhor, socorre-me. Quem tem uma causa urgente? Porque às vezes, irmãos, tem coisa que a gente vai pedindo para Deus, orando, mas vai passando. Mas tem, irmãos, uma oração, aquela oração da profundeza da alma. Por isso, quando tem algum motivo, já orou, pastor? Ainda não. Já orou? Ainda não. Até que vem aquela fé que é mais forte do que eu. Então naquela hora aí você faz o pedido, e é assim como você tem uma causa urgente, também vem uma resposta rápida, direta. Quem tem uma causa urgente aqui? Tem algum motivo, alguma causa urgente? Ninguém tem? Uma causa. Faça a sua causa conhecida de Deus. Essa mulher trouxe a causa dela. Senhor, o problema é que a minha filha está horrivelmente endemoniada. Socorre-me. Ele, porém, respondeu: não é justo tomar o pão da boca dos filhos, os judeus, e jogá-lo aos cachorrinhos, os não judeus. Ao que ela disse: sim, Senhor, eu sei, não sou judia, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. A mulher era tipo rápida no gatilho, viu, irmã Aldaci? Rápida no gatilho, deu uma resposta ali. Aí Jesus gostou. Jesus disse assim: mulher, grande é a tua fé, seja feita conforme tu queres. E desde aquela hora sua filha ficou livre dos demônios, ficou boa. E aí a gente vai ver o texto lá de Marcos 7, que é a referência desse texto aqui. Diz que quando a mulher chegou em casa, a filha já estava realmente boa. Quando foi? Que horas? Disseram tal hora. Ela entendeu que foi exatamente o momento em que Jesus falou: a tua filha está curada, está liberta. Então aquela mulher, ela não ouviu os anciãos que diziam: mulher não pode. Ela não ouviu as pessoas, a cultura judaica que dizia: uma mulher gentia não pode falar. E os discípulos vão: parem de incomodar o mestre. Senhor, manda essa mulher embora. É fácil a gente fazer isso, viu, irmãos? Mas o nosso Jesus está sempre pronto para atender e para socorrer, irmão Carlos. Deixa ele saber qual é a sua causa urgente. Separei aqui algumas atitudes bonitas desta mulher cananeia. Olha algumas atitudes. Primeiro, saber clamar: Jesus, filho de Davi. Alguém já clamou e parece que Jesus ficou em silêncio? Quem aqui já chamou por Deus e a parede, o teto estava fechado? Deus não responde.
Jesus ficou em silêncio. A mulher venceu o silêncio. O segredo do servo de Deus é orar, clamar, buscar, até que, viu, irmão Robson? Este é o segredo do servo de Deus, até que. E aí a mulher, o terceiro segredo, saber ouvir sem desistir. Ela ouviu os discípulos dizendo: parem. Ela ouviu quando Jesus disse: não me é lícito tirar o pão da boca dos filhos e lançar os cachorrinhos. Tem gente que ia ficar ofendida, mas a mulher agiu com humildade, soube ouvir. Quarto, entrou em adoração. Senhor, eu sei, mas até as migalhas, os cães comem das migalhas. Eu não me importo não, Senhor. Eu sou uma serva, eu sou dependente, eu necessito. É a minha filha, Senhor, tem misericórdia. Jesus então, vendo a perseverança daquela mulher, aquela palavra de sabedoria, o que foi que aconteceu? Ela recebeu o que estava pedindo. A filha foi liberta. Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. Meu irmão, minha irmã, muitas coisas dizem por aí, não são coisas boas. Não há bom prognóstico sobre emprego, sobre saúde, sobre a vida. A gente conversa muito com pastores das igrejas, e o que não falta é pastor dizendo: olha, minha igreja pelo menos 30% foi embora, o povo não voltou. Minha igreja caiu a vida financeira, e eu tomei a decisão de ir embora, deixei o ministério. Ou então a igreja se reunindo, mas temos uma quantidade grande, reunindo pastor, não dá mais para seguir em frente. Se isso acontece no meio do arraial, o que é que diz quem está lá fora? Será que está passando por lutas? Toda vez que a irmã Ritinha vai comprar alguma coisa no mercado, ela diz: meu Deus, o que é que faz o pobre? A gente ouve muita coisa, mas temos que ficar nos pés do Senhor, fazer a nossa causa conhecida do Senhor, e na hora certa, o nosso Deus que ouve, que responde, vai então dizer: está resolvido, você ganhou a causa, creia. E aquela mulher pôde chegar em casa e ver a sua casa, que era um inferno, transformada num céu. Mãe, não sei o que houve, de hora para outra, estou livre. Deus fez o milagre na minha vida. Há um Deus nos céus e devemos crer e ouvir este Deus. Ela fechou os ouvidos para o que estavam dizendo. Eu me proponho a ouvir Deus. Eu me proponho a ouvir Deus. É interessante, irmãos, que esta mulher estava sofrendo. Não sabemos o que foi que aconteceu para que ela estivesse sofrendo. A gente sofre por muitos motivos. Domingo passado eu falei de Isaías, que estava sofrendo porque o primo dele, o rei Uzias, que estava horrivelmente enfermo, chegou a morrer. E Isaías tinha pedido a Deus: Deus, cura o meu primo. Mas Deus não curou. Isaías entrou aí numa depressão. E o que foi que ele fez na hora mais difícil da vida dele? Ele foi para o templo, buscou a presença de Deus, e Deus deu a ele a resposta. O que foi que essa mãe e essa filha fizeram? Foi que essa mãe fez. Veja só, o problema de quem era? Era da filha. Às vezes não é o seu problema, mas você compra. Deus gosta e procura pessoas que compram a causa de outras pessoas, que entra
na brecha. O intercessor, quem é o intercessor? É aquele que entra na frente. Intercessor é o que entra na frente e diz: eu tomo a causa dessa pessoa. Então essa mãe tomou a causa dessa filha. Alguém aqui tem um filho, um marido, um amigo, um conhecido, um vizinho, alguém que está precisando de um intercessor, de alguém que se coloque na frente? Deus, eu tomo esta causa. E aí, primeiro buscaram ajuda e adoraram o Senhor certo. Verso 25. Foram ao Senhor. Então ela veio prostrando-se diante de Jesus: Senhor, socorre-me. Segundo lugar, souberam se humilhar e oportunamente foram exaltadas. Além da cura, ainda Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. Olha, por aí tudo vai falar. E hoje, quase 3.000 anos depois, irmão Hélio, mais de 2.000 anos, estamos falando daquela mulher Sirofenícia e da sua filha. Terceiro, viram os milagres de Deus e o sofrimento dela se transformou em alegria. Olha o versículo 28. Mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme queres. E desde aquela hora a sua filha ficou livre, ficou curada. Na sequência, um novo momento, Jesus preferiu não dar ouvido aos escribas e fariseus e continuou tocando em pessoas, continuou sendo tocado e curando muitas pessoas. Olha os versículos 29 ao 31. Partindo dali, Jesus chegou às margens do mar da Galileia, subindo ao monte, sentou-se. E numerosas multidões foram até ele, levando mancos, aleijados, cegos e mudos, e muitos outros, e colocaram aos seus pés, e ele os curou. De modo que as multidões se maravilhavam ao ver os mudos falando, os aleijados andando, e cegos vendo, e glorificavam ao Deus de Israel. Então aquilo que estavam condenando a Jesus no capítulo 14, Jesus, mesmo sabendo que eles, os inimigos, estavam ali, Jesus não deu ouvido a ele, Jesus deu ouvido a Deus, e fez a obra de Deus. Irmãos, este é o nosso Jesus. Olha a trajetória dele, ele não para, ele está sempre ajudando, cuidando de pessoas. Qual o resultado? O resultado foi pessoas glorificando a Deus, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Busque de Deus oportunidade. Deus me dá oportunidade para que o teu nome seja glorificado através da minha vida, através do meu viver. Sexto e última parte desse texto, veja aí versículos 32 ao 39. Jesus, ao invés de olhar para as circunstâncias, a distância, a falta de pão, o tamanho da multidão, Jesus se compadeceu daquelas pessoas. Olha aí, versículos 32 em diante. Então Jesus chamou os discípulos e disse: eu tenho compaixão. Eu padeço junto com essas pessoas. Compaixão, padecer com. Porque já faz 3 dias que essa multidão está comigo, eles não têm o que comer, e não quero mandá-los embora sem comer, para que não desfaleçam pelo caminho. Os discípulos lhe disseram: onde arranjaríamos tantos pães no lugar deserto para alimentar tamanha multidão? Essa era a dificuldade, esta era a realidade, esta era a circunstância, era isso que viam, era isso que ouviam. Não tem jeito, é isso que nós ouvimos. Não tem jeito, não dá certo, está só piorando, e quanto mais você vê isso e fala isso, mais piora. Tenho compaixão.
Jesus lhe perguntou: quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. Então ele ordenou ao povo que se assentasse no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graças, partiu e entregou aos discípulos, e estes entregaram à multidão. Assim todos comeram e se fartaram, e encheram-se 7 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Depois de mandar a multidão embora, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magdala, e aí continua o ministério acontecendo. Mas veja só, o nosso Jesus, ele deu o exemplo, não olhando apenas para o que estava vendo, não ouvindo apenas o que as pessoas dizem: não tem jeito, não tem pão, não tem peixe, não dá para alimentar tantos. Jesus se compadeceu. Meus irmãos, nós hoje somos o corpo de Cristo. O que quer dizer isso? Que Jesus não está fisicamente na terra, ou está? Jesus não está fisicamente na terra, ou está? Sim ou não? Jesus hoje tem corpo, irmãos? Tem pés, tem mãos ou não? Quem são as mãos de Jesus hoje? Quem são os pés de Jesus hoje? Como se diz na Coreia, se converteu alguém. Agora Jesus tem 2 mãos, 2 pés, 2 olhos. Jesus tem um corpo para representar a Ele. Jesus está fisicamente aqui na terra, representado por mim e por você, em mim e em você. Ele tem corpo, e o corpo dele sou eu. Vamos dizer isso juntos? Jesus tem corpo. Vamos lá. Jesus tem corpo. Não estou ouvindo vocês. Jesus tem corpo, e o corpo dele sou eu. Jesus tem corpo, e o corpo dele sou eu. As máscaras, né, irmãos? Alguns tiraram para poder falar. Então realmente as máscaras não deixam ouvir tanto. Mas meus irmãos, que Deus nos ajude. Assim como o Senhor, nosso Jesus, preferiu ouvir a Deus, que nós também ouçamos a Deus, ouçamos a sua palavra e creiamos em Deus e na sua palavra, para que os milagres de Deus possam acontecer, assim como naquela mulher sirofenícia, que não merecia, assim como nós. Que Deus faça o milagre dele.